Olá, bom dia! Bom dia, estamos ao vivo novamente, né? Tô fazendo um desafio para mim mesma, né? De fazer 10 lives. Então eu comecei dia 13 de dezembro e desde então, todo dia às 8 da manhã eu tô aqui contribuindo com o meu conhecimento adquirido como professora de língua inglesa há mais de 33 anos, e aí eu venho aqui contribuir com isso para que pais e professores também incluam jogos educativos nas suas aulas. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia Garcia, da Play to Learn Jogos Educativos. Deixa eu mostrar o jogo que a gente vai falar um pouquinho mais. Olá, bom dia! Hoje a gente vai falar sobre esse jogo aqui, What Time Is It? E eu sempre falo o que eu penso sobre algum assunto relacionado à língua inglesa, né? Ao ensino de língua inglesa. Eu tenho uma teoria cá comigo que as crianças, adolescentes e adultos vão ter o melhor desenvolvimento em sala de aula se eles tiverem tido o apoio dos pais em casa. Se não, esse apoio vem na forma de estímulo, né? Então eu sempre uso a palavra estímulo. Como é que os pais podem estimular os filhos a aprender inglês, mesmo que eles não saibam inglês, né? Eu não vou ensinar o meu filho, né? É muito importante a gente ter bem essa definição, ter claro isso daí. Mas eu não sei inglês? Não dá para ensinar inglês para alguém. Mesmo porque para ensinar inglês para alguém eu preciso ter uma metodologia. E é para isso que os professores de inglês estudam 3, 4, 5 anos, né? Não só para aprender. Uma coisa é eu falar a língua inglesa, outra coisa é eu saber ensinar a língua inglesa. Esse é um assunto também que causa um pouco de conflito, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que se elas tiverem um professor de língua inglesa que seja nativo, eles vão aprender melhor. Isso gera muita discussão, porque, por exemplo, eu sou falante de língua portuguesa, como vocês também que estão me ouvindo, provavelmente são falantes de língua portuguesa. E aí, isso não nos qualifica para sermos professores também. É claro que eu fiz a faculdade para ser professora de português e de inglês. Eu não exerço dar aulas de português. Eu me especializei em inglês. Então, tomem muito cuidado, né, quando vocês forem escolher professores para os filhos de vocês, para que sejam professores que estudaram para isso, né? Pode ser que eles não tenham feito uma faculdade de maneira formal, há outras maneiras de eu me preparar para ser professor. É uma área que tem muitos cursos de formação, cursos excelentes, né? Que não são necessariamente uma faculdade, mas é importante que o professor que você escolha seja qualificado, né? Tenha feito algum curso para que saiba dar aula, para que saiba transmitir esse conhecimento. E como eu sempre venho defendendo aqui, eu acredito que os pais podem estimular o aprendizado de língua inglesa em casa através de jogos e brincadeiras. Oi, Cristina, seja bem-vinda. Eu tô vindo aqui então até o dia 23, eu venho às 8 da manhã para compartilhar informações com vocês, como é que vocês podem estimular as crianças a aprenderem inglês. A minha teoria é de que se essa criança se esse seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, seu sobrinho, se ele nunca viu inglês em casa, quando ele vai para uma escola de inglês, para uma professora de inglês, para estudar, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Para muitas pessoas, a família, por exemplo, muitas famílias nunca estudaram inglês, então isso não faz parte do universo da família. E você precisa se você vai ser a primeira pessoa, se o seu filho vai ser a primeira pessoa que vai aprender inglês, você precisa quebrar esse ciclo aí de pessoas que nunca estudaram inglês. E como é que você pode? Porque muitas vezes o que a gente recebe na escola são alunos que nem sabem da importância que ele vai ter no futuro se ele aprender inglês. Então o papel do professor, primeiramente, a gente perde
tempo, né, vamos dizer assim, entre aspas, de conteúdo legal, que seria de conteúdo de ensinar inglês, para eu explicar para essa criança, para eu fazer com que essa criança fique ciente de quanto o inglês vai transformar a vida dela, de quantas oportunidades. Se eu for falar lá no futuro, a mesma pessoa, eu tenho um gerente de área de uma área, um gerente de outra área, se esse gerente de área aqui, se ele falar inglês, ele vai ter um aumento de salário de até 50%, né? Não é que ele vai ter um aumento, mas ele vai entrar ganhando até 50% a mais. Isso é uma super de uma vantagem, né? Sem falar que quando eu estou na faculdade, se eu falo inglês, quando a gente está na faculdade, muitos livros, né, que são pedidos para nós lermos são em inglês. Então, eu já consigo ir direto à fonte. E tem inúmeras outras vantagens em aprender inglês. Então, mas o que a gente percebe é que no Brasil, esse é um dado que eu cito toda a live, apenas 5% da população consegue se comunicar em inglês. E 1% consegue se comunicar fluentemente. Então nós somos a geração de professores que vai ter que mudar, né? Eu acredito que antes, quando eu estudava inglês lá 40 anos atrás, não tinha essa informação. Agora a gente tem. Então, quando você vê uma informação, você é livre para fazer o que você quer. O que a gente quer como professor? A gente quer que o Brasil seja mais próspero, que o Brasil tenha pessoas com um nível de inglês maior, para que todo mundo entre, fique com um nível salarial melhor, para que todos tenham melhores oportunidades. E isso começa em casa. E é importante, né? Não sei se vocês que estão me ouvindo aqui, se vocês são professores ou pais, se vocês quiserem, coloque aí para mim. Então é importante, se eu estou falando para professores, que nós façamos essa conscientização já no início das aulas, né? Tem muitos professores particulares que me seguem, então quando você recebe um aluno novo, por que não conversar com o pai sobre a importância do pai estimular em casa? Mas Márcia, eu não sei, mas teacher, eu não sei inglês, como é que eu vou estimular? Com isso aqui, jogo educativo. Por que o jogo educativo é uma boa ferramenta? Eu fabrico jogos educativos, eu crio e fabrico jogos educativos com o intuito de transformar o aprendizado de língua inglesa em alguma coisa mais leve, mais gostosa, prazerosa. A grande sacada, o grande lance, né? Hoje eu vou falar sobre esse jogo aqui, What Time Is It? O grande lance do jogo da memória é que, vamos ver se vocês conseguem ver. Eu tenho uma carta com a hora. Eu tenho outra carta, esse aqui é um jogo de horas especificamente. E outra carta com a hora escrita. E o legal é que elas também são de cores parecidas, de cores iguaizinhas, na verdade. Então fica muito mais fácil para uma pessoa que não sabe inglês, ela saber que isso aqui é o par, e daí ela vai aprender. Então o jogo educativo, além de levar um pouco mais de leveza para a sala de aula, tem o papel também de ensinar, diferente de um jogo que não chama educativo. Então o jogo educativo tem essa função, eu vou ensinar. Então vejam só, eu vou falar então agora, eu já fiz a minha abertura, né, que é a conscientização para pais e professores saberem que é importante eu ter alguma coisa em inglês para que meus filhos saibam, primeiro, que eu dou importância para o aprendizado de língua inglesa, né? Uma coisa é o aluno ir com o aval dos pais, sabendo que aquilo os pais dedicam tempo para ensinar os filhos também, né? Em casa, e aí o aluno vai chegar muito mais pronto para o aprendizado, certo? E agora então eu vou falar desse jogo da memória. Eu tô fazendo essas lives para pais e professores. Eu vou falar como é que a gente fala as horas em inglês, né? Se eu quero que os pais se sintam mais à vontade para usarem os jogos, é importante também que eu os ensine. Então, eu sempre estou aqui no meu canal do Instagram, que é dedicado a divulgar esse material que eu faço. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Eu venho divulgar, né, os jogos que a gente tem e venho também ensinar, orientar como é que eles podem ser usados. Porque os jogos,
podem ser usados de infinitas maneiras. São muitas maneiras, gente. Então, vamos lá, então, fazer com que essa ideia circule muito mais. Se você conhece algum pai, alguma mãe, tio, tia, avó, que passa tempo com a criança, por que não compartilhar essa live com eles, para que eles possam aprender como é que eles podem usar esse jogo aqui. E dessa maneira preparar seu filho, seu sobrinho, seu neto para estar mais aberto ao aprendizado. A Cristina está falando, a Cristina é uma querida aqui de Sorocaba. O jogo educativo tem também a importância de interagir, criar comunicação entre os alunos e estimular o aprendizado. Isso mesmo, muito bem dito, Cristina. E promover a interação entre alunos. E se eu estou usando esse jogo educativo com os meus filhos, eu também vou ter uma interação maior e também vou criar laços afetivos. Então, obrigada pela sua contribuição. Então eu vou mostrar algumas cartas desse jogo aqui. Como é que vocês podem jogar? O jogo da memória ele é muito legal, porque você espalha as cartas, além de trabalhar o inglês, porque vocês vão ver aqui, né? Tá escrito em inglês. Vocês também vão trabalhar o foco nessas crianças que a gente tem, né? Elas têm muito os estímulos do online, do universo online. É importante que os pais também mantenham esses jogos antigos, né? Em casa, porque aí eu vou também desenvolver o meu foco. Muitas mães, muitos pais se queixam, né? Que o filho tem transtornos de déficit de atenção e todos esses transtornos que são cada vez mais aparecendo. Mas será que se eu não parar alguns minutos por dia e passar tempo de qualidade com o meu filho, com a minha filha, por exemplo, fazendo um jogo da memória que vai desenvolver muito mais o foco nele ou nela, eu não vou, de repente, estar livrando o meu filho de um transtorno desse? Não sei, é uma questão que eu deixo em aberto aí para vocês pensarem, né? Então, vamos lá para os jogos. Eu vou mostrar, então, como é que a gente fala alguns. Esse aqui, que acho que vocês conseguem ver, é 4:20. Então, como é que eu falo 4:20 em inglês? Eu posso falar exatamente 4:20. It's 4:20. Ou em inglês eu tenho uma outra maneira de falar, que eu posso falar primeiro quanto passou. E daí eu vou usar a palavrinha after, né? Então eu vou falar it's 20 after 4. Então sempre quando passou alguns minutos, eu vou usar o after. Vou usar mais um aqui, vou mostrar aqui. Se for 5:25, eu posso falar it's 5:25. Então você também vai ensinar às crianças os números. It's 5:25. E se... então, duas maneiras, né? A outra maneira, primeiro eu falo os minutos. Então eu vou falar it's 25 after 5. Outra aqui. 2:20. Como é que eu falo? It's 2, it's 2:20. Se eu for falar os minutos antes, it's 20 after 2. Algumas pessoas falam it's 20 minutes after 2. Mas como os americanos gostam muito de encurtar as coisas, então esse minutes já foi deixado de fora. Agora, essa aqui é 1:05. Então, se eu for falar da maneira do relógio digital, eu tenho que falar esse zero aqui. Então, eu vou falar it's 1:05. Então, tá aqui, it's 1:05. Ou eu vou falar it's 5 minutes after 1. Então, primeiro eu falo os minutos. It's 5 minutes after 1. Mais uma. Essa aqui tem 3 maneiras de falar, né? Então, eu posso falar 3:15, que é exatamente it's 3:15. Eu posso falar it's 15 after 3. Primeiro eu falei os minutos, né? It's 15 after 3. E também eu posso falar it's a quarter after 3. It's a quarter after 3. Então, essa aqui tem 3 maneiras. Quando você estiver brincando com o seu filho, com a sua filha, você pode escolher apenas uma. E depois, a minha dica é que você inclua isso no seu dia a dia. Aqui, se for, por exemplo, passou meia hora, eu posso falar it's 6:30. It's 6:30. Tem outras maneiras, mas eu resolvi colocar uma só no jogo para não dificultar.
It's 9:45. Essa aqui também tem 3 maneiras. Quando é 15 minutos depois da hora ou 15 minutos para a hora, eu sempre tenho 3 maneiras de falar. Vamos ver. Porque daí, quando é 15 minutos, antigamente se usava a quarter para falar, né? Então, um quarto de hora, 60. Aí você aprende também. Quando você explica isso para o seu filho, você também explica para ele matemática, né? E como é que as horas também têm matemática a ver. Tem matemática envolvida. Então, se for... falta um quarto de hora para as 10, it's a quarter to 10. Se passou, se é 15 para as 10, aí lembra que quando passava das horas eu usava after. Quando falta, eu vou usar to. It's 15, faltam 15 minutos. Então eu lembro que tem essa forma que eu uso o minuto antes. It's 15 to, que é para to 10. E eu também posso falar como se fosse um relógio digital, né? Aí eu falo a hora e os minutos. Daí eu vou falar it's 9:45. It's 9:45. Tem mais uma aqui, né? It's 80, como se fosse no relógio digital. It's 80:40, que é 8:40. It's 80:40. Ou falta 20 para as 9. Aí eu vou falar it's 20 or 20, como falam os americanos, né? It's 20 to 10. Que mais? Aqui. It's 11:55. Oi, Daniel Valadares, bom dia. It's 11:55. Então, 11:55. E se eu quiser falar da outra maneira, faltam 5 minutos para as 12. It's 5 to 12. Então, eu tenho um relógio, né, gente? Eu tenho um relógio. Vou pegar esse reloginho aqui. Tudo que passou da hora eu vou usar after. Tudo que falta para chegar na hora eu vou usar to. Essa hora aqui, 2:17. Então, se eu for falar como um relógio digital, it's 2:17. Se eu vou falar da outra maneira, primeiro eu vou falar os minutos. It's 17 after 2. Mais uma aguinha. Agora, quando é 12 horas. Lembra que em inglês eles não usam 13 horas, é muito raro, tanto é que nenhum livro de inglês vem com essa informação. Então, o que eles dividem? Eles dividem em AM, que é ante-meridian, que é antes do meio-dia, vamos dizer assim, e PM. Vocês podem ver que todas as coisas, todos os eletrônicos que a gente compra, né, que não são traduzidos para a língua, eles vêm com AM e PM. PM, post-meridian, que seria depois do meio-dia, certo? Então aqui, quando eu vou falar que é 12 horas, eu tenho que especificar. Eu posso falar, por exemplo, it's 12, agora meia-noite, it's 12 a.m., 2 da manhã. Ou eu posso falar it's midnight. Então também tem 2 maneiras, it's midnight. Quando for 10:50, it's 10:50. 10:50, it's 10:50. Então a maneira digital é a maneira mais fácil, né? Mas eu sempre falo para os meus alunos que é importante saber as duas, porque às vezes eu estou numa estação de trem, numa estação de ônibus, no aeroporto e de repente não tem essa informação por escrito. No aeroporto muitas vezes tem, né? Aliás, em todos os lugares tem. Porém, às vezes o voo é cancelado, atrasado e você tem que ouvir. Então, as horas ainda é um assunto. Muita gente fala, não vou ensinar mais horas. Existe essa discussão. Eu acho que é um assunto muito importante para a gente continuar ensinando. Uma porque eu dou um destaque maior para o aprendizado de números, né? E também porque eu tenho que preparar o meu aluno para o que ele vai ouvir. Então, muitas vezes o voo é cancelado e daí eles vão anunciar que o seu voo mudou de horário. Aí é importante que você saiba. Então, 10:50, 10:50, it's 10:50, ou 10 para 11, it's 10 to, quando é para eu sempre uso to, it's 10 to 11. Agora lembra que eu falei meia-noite, né, 12 horas, aqui então, quando é meio-dia eu vou falar it's 12, ou it's 12 p.m, e daí para falar que é meio-dia, it is noon, né, it is noon. Lembra que tarde é afternoon, depois do noon. It is noon, depois do meio-dia.
3:22, como é que fica? Como relógio digital, it's 3:22. Ou se eu for falar os minutos primeiro, it's 22 after 3. Eu vou falar todas, tá? Assim fica gravado aqui, vocês ficam com as horas gravado. Oi, Danísio, bom dia. Madrugando, né? A gente tá madrugando aqui. Eu tô fazendo um desafio pra mim mesma, né, gente? Pra eu vir todo dia aqui compartilhar conhecimento com quem tá acordado às 8 da manhã. Então hoje eu tô falando sobre esse jogo aqui, que é o jogo What Time Is It? Que ele ensina a falar as horas em inglês, né? Então agora eu tô ensinando as horas. E se vocês acharem que essa informação é útil para algum pai de aluno de vocês, compartilhe essa live com esse pai de aluno para que ele possa também ajudar os filhos. Então, aqui é It's 7:38. Quando eu falo no relógio digital, eu só leio 7, it is, eu sempre tenho que falar it is, ou it is 7:38. Aí se eu vou falar para, eu vou ver quantos minutos faltam para a hora. Então falta it's 22, faltam 22 minutos. It's 22 to 8. 6:33. It's 6:33. It's 6:33. Quanto é que falta para a próxima hora? It's 27 minutos tá faltando. It's 27 to 7. 7:35. 7:35. It's 7:35. Quanto é que falta para a próxima hora? 25. It's 25 to 8. Que mais? 5:27. Então, se eu vou falar no modelo digital, it's 5:27. Se eu vou falar que passou 27 minutos, it's 27 after 7. 1:12. It's 1:12. Se eu vou falar que passou os minutos primeiro, it's 12 after 1. 4:08. Quando é no digital, eu tenho que lembrar que eu tenho que falar esse zero aqui também. Então eu vou falar it's 4:08. E se eu for falar que passou os minutos, it's 8 minutes ou it's 8 after 4. Vocês estão gravando? Eu espero que eu esteja contribuindo de alguma maneira com o aprendizado de inglês de vocês. Agora, 8:39. Então eu vou falar it's 8:39. Aí, se, quanto é que falta? Falta 21 minutos. Então, it's 21 to 9. Quase no fim. It's 9:44. It's 16 to 10. It's 10:51. It's 10:51. Quanto é que falta para as 11? It's 9 to 11. Aqui, 11:58, como é que eu falo? It's 11:58. Quanto é que falta para o meio-dia? 2 minutes. Então eu vou falar it's 2 to 12. Certo? E eu quero aproveitar também para mostrar, para deixar registrado aqui. Então, você vai aprender essas horas, né? Vai aprender todas as horas e os minutos. Não dá para aprender todos os minutos, mas alguns é só a gente trocar, né? 21 minutos, 21. 25, 25. Isso aí a gente vai trocando. E eu quero mostrar para vocês esse tabuleiro aqui. Então, olha só, ele vem com o tabuleiro, pinos e dados, aí quando eu caio num reloginho, eu tenho que falar as horas. E aí, quando eu caio num outro quadradinho, eu tenho que responder uma pergunta, certo? Então, você acaba respondendo perguntas sobre rotinas, e também respondendo perguntas sobre as horas. O tabuleiro, ele é um complemento para desenvolver a fluência também. Então, por hoje eu fico por aqui. Tenha um ótimo domingo e até amanhã às 8 horas eu tô aqui novamente.